Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stolpe, sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje vamos falar de um carro icônico. Ele ficou pouco tempo em produção, ele começou a ser importado para o Brasil em 94, foi fabricado no Brasil a partir de 97 e só até 2011. Então assim, óbvio, teve ali, de produção, vamos dizer assim, foram 14, no Brasil foram 14 anos. É um tempo razoável, mas muito menos do que outros carros da marca. Estamos falando, obviamente, do Vectra, e é um carro icônico que marcou a época, marcou a geração, fez história com algumas versões lendárias. Mas antes da gente falar da lenda brasileira, vou falar um pouquinho do carro na Europa, tá? O Vectra ele foi lançado na Alemanha como o Opel Vectra em 1988, substituindo o Ascona. O Ascona era o Monza, né? E ele veio para o Brasil para substituir o Monza também. O objetivo lá era muito claro, né? Ser o carro mais competitivo da Opel no segmento de carros médios, que lá na Europa, na época, era um segmento assim, super concorrido, né? E foi um carro que logo de cara se destacou muito pela dirigibilidade, construção, suspensão, enfim. Foi um carro maravilhoso. Foram 3 gerações de Vectra, cada um trazendo respectivas inovações, né, e fazendo um caminho de sucesso do carro aí. No Brasil, ele desembarcou aqui em 1993, como modelo 1994, importado da Alemanha. E ele chegou para brigar de frente com os sedãs da época, e principalmente para substituir o Monza. Pois é, o principal rival dele na época era o Tempra, né? Que era um baita de um carro, vamos falar. Tinha o Santana, né? Tinha... que mais que tinha? A Ford tinha o quê? O que a Ford tinha na época? O Versailles? Que foi na época da Autolatina, né? Enfim. E o Monza, na época, ele fazia muito sucesso. Já estava na época do Monza Tubarão, que foi até 1996, se eu não me engano. E o Vectra tinha aí a função de substituir o Monza. A primeira versão do Vectra não foi o que foi o chamado Vectra A, né? Conquistou, né, o mercado, conquistou ali, teve seu posicionamento, teve a sua fatia de mercado, mas não foi um sucesso absoluto. Vamos combinar, né? Ele tinha a versão icônica e maravilhosa do Vectra GSI, vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Mas foi em 1996 que veio o Vectra B. E o Vectra B começou a ser fabricado aqui no Brasil, ele não era mais importado, e ele sim se tornou aí um fenômeno de vendas, estabelecendo novos padrões de vendas para o segmento de carros médios. Tá? De sedãs médios, né? Tanto que depois aí foi quando começou logo na sequência aí, começou a vir Corolla e Civic, e aí foi, né? De verdade, foi o New Civic, né? Depois, tal, enfim. Ele já existe, óbvio, o Civic já vendia bem, razoavelmente bem, vamos dizer assim, né? Mas mais pra frente que acabou aí o Vectra, que abriu muito caminho nesse segmento. E depois veio o Vectra C, se eu não me engano, em 2006, 5 ou 6, eu esqueci de pegar essa informação. Veio o Vectra C, que foi a última geração. Apesar de ter o mesmo nome de Vectra, já era um outro carro, um projeto completamente diferente, muito mais moderno, que era um carro super equipado, confortável, e ficou em linha até 2011, quando saiu de linha para entrar o Cruze, e o Cruze nunca foi o sucesso que o Vectra foi. Pois é, meio que matou ali o segmento na Chevrolet, que vinha ali do Monza, depois pro Vectra, e aí depois o Cruze fez sucesso, no começo principalmente, mas tinha um motor fraco, com um câmbio automático que não... Já estava muito na época do câmbio automático no Brasil, né? E aí o câmbio não era tão bom, era muito lento, e aí mataram o segmento na Chevrolet. Eu vou mostrar para vocês agora as lasanhas, e assim, tem uns Vectra que dá dó, dá vontade de comprar para recuperar. Mas é muito curioso porque é um carro que você acha em vários estados, tá?
estados de conservação, quero dizer, obviamente, né? Olha só que judiação, este é um CD 2.0 94, CD era o top de linha, o cara pede R$ 3.500, teto solar, elétrico, teto solar ok, elétrico ok, estofado ok, interior 90% ok, motor ok. Câmbio precisa ser arrumado, tá desmontado e guardado. Enfim, olha que judiação, cara. Tem que se trocar pisca, grade, para-choque dar uma recuperada. Ele vai precisar, obviamente, de um banho de tinta, tá faltando retrovisor. E aí, assim, tem algumas coisas que são umas buchas pra achar, tipo retrovisor. Putz, retrovisor desse carro não é fácil de achar, tá? Na época já não era fácil de encontrar. Mas, assim, tá quase alinhado o carro, né? Mas é um carro que tá fácil de recuperar. Precisa fazer aí uma funilaria, precisa arranjar um câmbio, né? Aí é que tá. Apesar do Vectra ter o motor família 2 em toda geração, e ser conhecidíssimo, eu não sei se são todos os câmbios, se um câmbio conecta no outro motor, por exemplo, né? Eu imagino que sim. Você pegar o câmbio do Vectra 2010 deve plugar no câmbio, no motor do 94. Né? Agora, os suportes muitas vezes são diferentes, né? Porque muda a carroceria. Então, assim, aí tem que fazer alguma adaptação, enfim. Mas também não é nada muito difícil de resolver. Precisa de uns pneus, pena que eu não tenho patrocínio, mas o interior dele até que tá razoável. Né? Se você parar para analisar o estado externo do carro, se você olhar o interior, tá realmente bom. Tá? Esse aqui é um câmbio automático. Uia, que ótima chance de fazer um swap, hein? Pois é. Mas, ó, interior tá impecável, gente. Impecável. Pois é. Por R$ 3.500 é uma baita de uma lasanha. Por R$ 4.000 você já muda de geração, tá? O melhor é assim, ó, vende ou troca, dock ok, alguns detalhes, né? Tá andando. Caixa de direção e câmbio, nova bateria também. Não sei se a caixa de direção e o câmbio são novos, bateria também, bomba d'água e reservatório de água novos. Agora que eu vi que o Gênio só colocou uma foto. Vamos passar para o próximo, vai. Esse aqui já está R$ 8.500, mas a gente já vê que está uma outra qualidade de carro, né? Motor e câmbio excelente, suspensão boa, pneus novos, alarme, vidro, trava, direção. Tem ar-condicionado, mas não funciona. Puta, tem GNV no documento. Esse preenchido aceita a troca, proposta à vista, desde que não seja absurda. Tá bom, o cara pede 8,5, canelada de 6 conto. Precisa de uma funilaria, né? Pelo menos um banho de tinta aqui. O problema desses carros é que a hora que começar a lixar, não precisa nem jatear. A hora que começar a lixar, começa a aparecer ferrugem aqui embaixo, já dá para ver. Enfim, precisa trocar pisca, provavelmente farol, essas coisas todas. Né? Mas é um baita de um sedã, um baita carro legal demais por R$ 8.000. Né? Então, assim, às vezes é uma oportunidade, se você não se importa tanto com a estética, é um carro legal de pegar, deixa ele, né, tipo, alinhado, assim, para-choque, essas coisas e tal, vai fazendo aos poucos, faz uma bela de uma higienização interna, né? Precisa fazer aqui um estofamento, arruma o ar-condicionado, vai fazendo essas coisas e depois, um dia, faz a funilaria. Mas, nossa, como é que a galera... Eu não entendo, gente, como é que consegue fazer isso com o banco do carro? Sério mesmo? Aí o cara põe a bunda aqui e vai descendo, é isso? Enfim. Esse aqui é um 95, pé de 9,5, canelada 6 conto. O interior do carro tá bom, razoavelmente bom. Dá pra ver que o banco tá bem desgastado, né? Precisaria aí trocar essas capas, né? Trocar o forro do banco, né? Mas, no geral, o interior tá ok. O cara colocou pouquíssimas fotos do carro, né? O que é uma pena, porque assim, você vê que tem uma foto aqui que ele tá bem lasanhado, né? Com capô e teto preto. Não sei se é preto, aqueles adesivos que imitam fibra de carbono, enfim. Com as rodas do Vectra mais novo, sei lá. Eu fugiria um pouco desses daí. Agora, esse aqui, coitado, R$ 2.000, tem documento. Precisa levar no lanterneiro
para botar à frente e precisa trocar o chicote da parte do motor. Já tem a frente boa para ser colocada. O cara pede R$ 2.000, lanterneiro é ótimo, né, cara? O cara pede R$ 2.000. Peraí, gente, desculpa. Eu ainda tô zoado da gripe. O cara pede R$ 2.000 no Vectra. É aquela história. Eu, quando comprei minha Caravan, eu paguei R$ 3.000 e ela tava, pelo menos, andando inteirinha montada, né? Deve estar sem vidro aqui, obviamente. O cara fala que já tem a frente, mas enfim. Olha que judiação. Nossa senhora. Esse aqui tem que ter coragem. Esse aqui só se fosse um GSI, gente. Não achei nenhum GSI lasanhadaço assim, tá? Aqui já entra R$ 13.000, mas eu acho que é só a falta de noção, né? Porque isso aqui é carro de 4.000 também, 5.000. Que raios é isso? É um three-step? Sei lá. Dá pra ver que tá tudo detonado, painel. O cara zoou o painel inteiro pra botar uma central multimídia. Enfim. Esse aqui, amarelo, tem toda a cara de táxi do Rio de Janeiro. E tá assim, olha esses forros de porta amarelo. Volante do mais novo forrado de amarelo. Meu, é muito feio esse carro. E esse aqui tá à venda há muito tempo mesmo, tá? E detalhe, esse aqui, se eu não me engano, ele tava R$ 12.000, tá? E é exatamente esse, porque ninguém tem outro desse aqui. Tava R$ 12.000, o cara subiu para 20. Um fuel tech, blá blá blá, câmbio zero, trambulador novo. Mas, cara, tá muito feio esse carro, mano. A FIP é 15, o cara pede 20, mas tá muito feio. Aqui a gente já entra na. Esse aqui nem tá tão lasanhado, eu nem entendi o preço dele. Deve estar muito ruim o carro. Repasse. A FIP é 24, o cara pede 15.900. Assim, tá com umas rodas esquisitas, ele tá um pouco mais baixo, as pinças pintadas de vermelho, mas é um Vectra Challenge, que foi uma versão especial do facelift. Tá com um escapamento nojento. Olha isso, que nojo, cara. Saindo para fora do para-choque. Precisa aí de um banho de tinta, pelo menos um belo no polimento. Eu arrancaria esse engate feio também pra cacete. Mas olha isso, olha onde vai o escapamento, cara. Que coisa ridícula, né? Enfim, esse aqui é um pré-lasanha, vamos dizer assim. Nossa, não, esse aqui é uma bela de uma lasanha. Agora que eu reparei, o carro é um cinza mais escuro, tá com o capô prata, o para-choque prata. E assim, ele tá com um capô de cor diferente, o que é óbvio que foi trocado, e o que foi trocado tá batido. Pô, meu, compra pelo menos um capô inteiro, né? Tá aí. Isso aqui é uma semi-bucha, vamos dizer assim, mas precisa dar um banho de tinta, né? Nossa, eu vou até passar pro próximo. Aqui a gente já entra no Vectra C. Também, assim, o Vectra C é curioso, porque você vê às vezes uns Vectras B com o farol em ótimo estado e o C tudo amarelado. O meu pai tem um C 2010 Elegance, azul. Eu adoro aquele carro, muito bonito aquele carro. E os faróis, assim, a gente até conseguiu dar uma revitalizada no farol, mas em cima ainda fica mais amarelado. Na frente nem tanto, mas em cima aqui fica meio amarelado, não tem jeito. Aquele carro, assim, eu uma vez eu tava... Quem tem dois carros velhos, às vezes não tem nenhum, né? E teve uma época que o Opala não tava bom para andar e o XR3 estava no mecânico, e aí meu pai teve um problema no pé e não tava podendo dirigir, eu fiquei com o Vectra aí uns 2, 3 meses. Baita carro, nossa, que carro legal, assim, andava super bem, extremamente confortável, muito confortável mesmo, e rápido, assim, rápido de andar, gostoso de andar. Eu não cheguei a pegar a estrada com ele, mas o carro, assim, muito bom de andar. Esse aqui é o mais barato da web. Cara, o mais barato da web quer dizer alguma coisa, né? Difusor de escapamento, motor e câmbio zerado. Não deixo em nenhuma loja, não venha com aquele papo de que um cliente interessado pegou, levou. E tá muito feio, cara, desculpa. Olha a diferença de cor aqui, né? Aqui, assim, cara, roda horrível, com uma calota zoada. Pô, tem tanta roda legal pro Vectra, cara, né? Bota umas rodas legal, enfim.
Tá bem rebaixado esse aqui, bem rebaixado mesmo. Sei lá, eu particularmente achei horrível. Olha o que o cara fez na lanterna, cara. Nossa, que zoado. Aqui ele pintou de vermelho, mas um vermelho diferente, porque não é tão assim. Dá pra ver os elementos internos. A rap fez essa coisa zoada preta. A ré, aqui acho que é a ré, né? E aqui é o pisca também, deu essa zoadaça aqui. Pelo menos pintasse essa faixa de preto também, né? Porque aí fazia, pelo menos fazer a faixa inteira. Não dá pra entender o que esse povo pensa. Olha, aqui já tá sem a calotinha, a roda. Nossa, enfim, putz, é automático ainda, cara. Esses automáticos são bem bucha, viu? Esses automáticos 4 marchas não curto também, não. E teve o Vectra GT, né? Que foi o Vectra Hatch. Aqui é um GT que o cara fez todo preto fosco. Dá pra ver aqui, ó, o farol. O cara até acendeu pra mostrar menos, mas dá pra ver que o farol aqui fica bem ruim, não tem jeito. A maioria dos carros tá assim. Esse é preto com preto. Eu não sou muito fã de carro preto fosco, assim, envelopado. Teve a sua época, foi uma moda relativamente legal, mas passou, né? Eu acho que é muito datado essas rodas. E assim, o carro fosco com a roda preta brilhante, não curto, não. E esse aqui, meu Deus do céu, acho que o cara tem uma madeireira. Só pode. Olha isso, que nojento, porque não era assim, gente. Não era tudo de madeira, né? O acabamento do Vectra nunca foi assim, inteirinho de madeira. Tudo, nossa, é muito esquisito, cara. Eu achei muito feio, de muito mau gosto. Olha esse apoio de braço esquisito aqui no meio. Meu Deus do céu. O cara pegou um baita carro e conseguiu, que é do facelift, e conseguiu zoar, enfim. Eu particularmente achei muito feio. Mas tá aí, gente, essas são as lasanhas. Esse aqui também tá com umas rodas muito nada a ver, socado no chão. Essa é a última frente, né, do Vectra. Eu particularmente, olha, as lanternas pintadas inteirinho de preto. Cara, primeiro que se você pegar um guarda de mau humor aqui, você já vai tomar uma multa. Olha, interior bege, branco praticamente, né? O encosto de braço, apoio de braço aqui zoado, torto, enfim. Nossa, que central multimídia horrível. Ok, tudo bem que é um Pioneer, pode ser uma Pioneer, mas assim, é feia. Enfim, com ar digital. Mas tá aí. Tem muito Vectra lasanhado mesmo, tá? O que é uma pena. Né? Mas também tem muito Vectra clássico. E aí, falando um pouco sobre as versões do Vectra, tá? O Vectra foi um campeão de vendas no Brasil e foi um campeão de versões também. Teve muita versão diferente, muita motorização diferente, principalmente na segunda geração ali do Vectra. Apesar que todas as gerações dele tiveram vários modelos legais. E eu lembro que o Vectra era extremamente disputado, tinha fila de espera, apesar de ser um carro caro, né? E ele foi um sinônimo aí por muitos anos de carro de respeito, um carro médio grande, muito bem construído, confiável. Para quem gostava aí de uma versão esportiva, veio a icônica GSI da primeira geração, que tinha um motor 2.0 16 válvulas C20XZ, que veio no Vectra GSI e no Calibra. E é assim, uau, que baita motor, é um motor extremamente desejado. Depois da segunda geração, já no facelift, né, veio o Vectra Challenge, que tinha um apelo mais esportivo, né, e com o mesmo conjunto mecânico aí. E a Elite da terceira geração, foi uma versão fantástica, mas que só tinha automático, o que era uma pena, que assim, ele tinha um motor 2.4, super legal aquele motor, mas por causa do câmbio ele tinha a mesma performance do 2.0. Né? Então assim, se tivesse o 2.4 manual, seria um baita de um canhão, né? Seria um carro ali efetivamente esportivo. Né? Apesar de ser família 2, o Vectra teve várias versões diferentes de motor. Né? Então, assim, ele veio. Vamos começar. O único que não foi família 2 foi o GSI de primeira geração, que, como eu já falei, era o C20XZ.
e ele era um 2.0 16 válvulas com 150 cavalos, 20 kg de torque, 0 a 100 dele em 8 segundos e meio. Né? E, pô, estamos falando de um belo de um sedã, né? Putz, eu acabei não pegando aqui as medidas do Vectra. Eu já abro aqui para a gente ver. E ele tinha 150 cavalos, 20 kg de torque, 0 a 100 em 8 segundos e meio, máxima de 210 e era econômico, reza a lenda. 10 por litro na cidade, 13,5 na estrada. Era o Vectra mais econômico de todos os tempos, tá? Depois, quando ele começou a ser fabricado no Brasil em 1997... Desculpa, gente. Ele tinha o 2.0 8 válvulas, que ficava ali nas versões GL e GLS, com 110 cavalos, 17,7 de torque, 0 a 100 12,4, máxima de 190, 9 na cidade, 12 na estrada. E na mesma geração tinha o 2.0 16 válvulas, mesmo bloco, tudo mudava o cabeçote. E aí ele tinha 141 cavalos com 19,6 de torque, o 0 a 100 era em 10 segundos, com máxima de 208, 8 por litro na cidade e 12 na estrada. Também, assim, esses números de consumo, nunca consegui fazer nenhum desses números declarados aí de em metro, essas coisas todas, né? Mas depois o próprio Família 2, eles tiveram a versão 2.2, né? Também foi para S10 e para o Vectra, e teve o 2.2 8 válvulas e o 2.2 16 válvulas. O 8 válvulas tinha 123 cavalos, então ele foi de 110 para 123, com 19,4 kg de torque, 0 a 100 em 10,6, máxima de 195, 8 na cidade e 11 na estrada. Ou seja, o 2.2 8 válvulas tinha o mesmo desempenho do 2.0 16, praticamente. E o 2.2 16 válvulas piorou o 2.0 16 válvulas. Esse aqui é o motor que eu nunca entendi. Ele foi para 138 cavalos, com 20,7 de torque. O 0 a 100 continuou os 10 segundos, a máxima caiu de 208 para 205, passou a fazer 9 na cidade e 13 na estrada, mas eu também duvido. Isso aqui foi geração... O Vectra A, o 2.08 válvulas era muito próximo, então eu acabei nem trazendo, porque senão é muita informação. E o Vectra C, que entrou também com o 2.08 válvulas e teve o Elite 2.4 16 válvulas. O 2.08 válvulas Flex, e essa era a principal diferença para o Vectra B, que entrou a geração Flex, ele tinha 140 cavalos no álcool, 133 na gasolina, 19,7 de torque no álcool, 18,9 na gasolina. O 0 a 100 dele era em 10,2 segundos. Eles não colocam com qual combustível, mas eu considero que seja com álcool, né? Máxima de 198 km por hora. Reza a lenda, 6 por litro na cidade com álcool, 8 com a gasolina e 8 por litro no álcool na estrada, 11 na gasolina. Será? Procurando aqui os números do Vectra GT, eu achei ele muito, muito, muito parecido com os do Vectra Sedan, então eu acabei nem trazendo. E o Elite 2.4 16 válvulas, Flex, plugado no automático de 4 marchas, ele tinha 150 cavalos, 23 kg de torque no álcool, 23,7 no álcool, 23,1 na gasolina, o 0 a 100 dele em 10,5, máxima... Então assim, o manual, o 2.0 10,2, o 2.4 10,5. Máxima de 206 km por hora, 5 por litro no álcool, 7 na gasolina na cidade, 7 no álcool na estrada e 9,5 na gasolina. Eu tinha um conhecido na época que ele tinha um Elite 2.4 automático, obviamente, e ele falava que ele fazia 3,5 na cidade no álcool, e não passava disso. E aí eles divulgavam aqui 5 por litro. Eu vou pegar aqui rapidão, gente, só enquanto... deixa eu ver aqui, ó, ficha técnica. Quem sabe faz ao vivo, né? Ficha técnica do Vectra. Eu vou pegar aqui, ó, o da última geração, tá?
só para a gente passar tamanho. Ele tinha 4,58 metros de comprimento. Eu sempre passo de referência o Corolla atual, que tem 4,63. Então ele é 5 centímetros menor do que o Corolla. E 1,72 de largura, o Corolla tem 1,78. Porta-mala de 526 litros, e realmente é gigantesco. Porta-mala pesa 1.268 quilos, com tanque de combustível de 58 litros. Eu acho é um tamanho legal. Ele é considerado um sedã médio, né? E, enfim, como eu falei, ele apesar de ter ficado aí 14 anos em produção no Brasil, ele teve 2.0 8 válvulas, 2.0 16 válvulas, 2.2 8 válvulas, 2.2 16 válvulas e 2.4 16 válvulas. E o 2.4 ficou aí, teve motor só a gasolina e motor flex. O 2.4 ficou pouco tempo também em produção, depois o Elite passou para o 2.0 e aí ficou só o 2.0. O Elite era a versão, obviamente, de luxo, né, do Vectra. Ele tinha a versão de entrada, a intermediária, que era a Elegance, e o Elite, que era o luxo. Eu não lembro agora. O Expression era de entrada, o Elegance era intermediária e o Elite de luxo. Isso nas versões finais ali no Vectra C. O Vectra B tinha GL, GLS, GSI, depois ficou GL, GLS, CD, enfim. Tinha CD no primeiro também, era uma baita bagunça as versões de Vectra aqui. Mas o Vectra sempre foi um carro muito equilibrado, com uma bela suspensão. E eu achei aqui vários clássicos legais para mostrar para vocês. Obviamente eu vou começar com um GSI, né? Esse é um placa preta, o cara pede R$95 mil. Assim, computador de bordo, 117 mil quilômetros, originais, manual do proprietário, chave reserva, conjunto ótico original, Bosch, piscas originais da Áustria, lanternas originais, histórico de manutenção, check control funcionando, rádio, antena elétrica, assim, blá 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 blá. O que eu acho muito legal, assim, esse aqui está com as rodas Catavento Aro 15 originais, o que é muito difícil de achar, porque a galera trocava, o que eu acho uma pena, porque essa roda para mim é a roda perfeita para este carro. Tá? Eu até já vi essa roda Aro 17, o que é legal, tá? Ela fica bonita, mas a Aro 15 é a Aro 15 original do carro. Este carro para mim ele é perfeito como ele foi feito, como ele foi pensado. Não mudaria nada. Este aqui, vermelho, branco ou preto foram as versões que saíram, mas desculpa, esse aqui, branco, para mim é o mais icônico. Se eu fosse comprar um Vectra GSI, eu certamente compraria um Vectra GSI branco exatamente igual a esse. Essa traseira toda preta, né? Esse aqui já tá com a placa preta também, eu acho muito legal. Isso aqui é uma tampa preta, né? Quem entendeu, entendeu. Olha, eu acho lindo este carro, de verdade. Esse aerofóliozinho aqui embutido, ele tem teto solar. Cara, é demais este carro, mesmo. Não acho que ele valha R$95 mil. Bom, talvez até valha por causa disso aqui, tá? É um baita motorzão, mas o gênio, ao invés de botar uma foto com a capa, coloca uma foto do interior, né? Esse aqui, eu trouxe esse outro aqui, também tá com placa preta, o cara pede R$69 mil. Deixa eu ver, tem FIP, não tem FIP? Há 10 anos com o mesmo dono, banco original, forro de porta, excelente estado, blá blá blá, roda original, Aro 15, inclusive step. Ele só foi rebaixado, tá? Esse aqui tá meio encostadinho no chão, apesar disso, tá com... Eu não lembro, esse aqui tá com as saias laterais também, tá com as saias laterais. Opa. Eu acho demais. É dificílimo ver o Vectra GSI preto. O que mais tinha era realmente o branco. Eu achei esse aqui muito bonito também. Teria fácil, né? Olha só que carro bonito, gente. Que carro legal. Não lembrava do Vectra GSI ter o forro alguns acabamentos aqui de madeira. Para mim era só de CD, mas tá bom. Esses bancos de veludo, era um conforto incrível. Olha que impecável, gente. Assim, parece que ninguém nunca sentou. Esse aqui nem desbeiçou o elástico. Esse aqui sim, mas esse aqui não. Cara, que demais. Parabéns pelo carro. Olha só. E tá bonito o carro, né? Em termos de pintura, tudo. Deve estar com escapamento.
né, esportivo aqui, tá com uma ponteira dupla. Cara, se você aceitasse 50 conto, eu juro que eu pensava em levar, né? Vendi o Opala, pegava o Vectra. Esse aqui já é da primeira geração, fabricado no Brasil, 1997, 50 mil reais, o cara pede. É um CD, que era a versão mais luxuosa, era o topo de linha, e realmente, assim, isso aqui foi carro... lembrando que, assim, o Vectra saiu em 97 e o Ômega saiu de linha em 98, né? Então o Vectra meio que assumiu a posição de carro de luxo da Chevrolet, tá? Na versão CD. Era o Opala, depois veio o Ômega, e aí, apesar de ser outra categoria, né? O Ômega era um sedã grande, era um sedã maior, muito maior, mas o Vectra ocupou a vaga ali de sedã de luxo da Chevrolet com muito louvor. Esse era um 2.0 16 válvulas. Olha esse interior, que demais, gente. Era muito legal esse painel. Aqui tinha um computador de bordo. Esses carros vinham, na época, já vinha com piloto automático. Era um luxo, assim, extremo esses carros, cara. Era muito legal, de verdade, assim, um baita de um carro legal. E esse aqui está em excelente estado de conservação, né? Tem teto solar? Eu não lembro. Depois a gente vê nas primeiras fotos, talvez dê pra ver. O motorzão Família 2, GM. Eu acho que tem uma foto aqui, olha só o painel o computador de bordo, que não era, assim, em 1997, não era comum, tá? Autonomia 2 quilômetros. Que legal, que carro legal. Muito bonito esse carro. Com toca-fitas original Chevrolet. Nossa, acho que eu nunca tinha... O que era isso daqui, será? Do alarme? Não sei. Realmente não sei. Com tudo... Olha o detalhe aqui, né? Extremamente bem cuidado esse carro. Não tinha teto solar. Eu acho que... Eu não lembro se o B... acho que no facelift... Esse aqui eu trouxe um Challenge 2.2. Esse já é um carro 2002, que foi o facelift dessa versão. Tá? Então o farol ficou um pouquinho mais quadrado, a traseira ficou mais reta ali, com ângulos mais retos, né? Essa caída aqui do capô, que vinha da grade, pegava o capô e terminava no retrovisor, é maravilhosa, né? Então aqui dá para ver que a traseira já ficou mais reta, esse ângulo aqui ficou mais reto. Esse aqui tá rebaixado, mas é um challenge, então eu resolvi deixar ele no clássico, porque a única lasanhagem que fizeram foi baixar de leve, e eu achei que ficou maravilhoso, ficou lindo este carro assim rebaixado. 124 mil quilômetros, 160 de velocímetro eu acho que é um pouco de exagero, 260, né, eu acho que é um pouco de exagero, mas é um carro muito bonito. Aqui a gente já veio para o Elite. Eu acho que talvez os CDs, talvez dessa última do facelift, eu acho que tinha um teto solar como opcional. Aqui, olha o tanto de coisa que tinha o carro, gente. Airbag, ar quente, alarme, computador de bordo, controle de tração, desembaçador. Nem sei se tinha tudo isso não, hein? 48 mil reais, esse é um Elite 2.4, 2008, 2009, os últimos anos ali, porque o 2.4 eu acho que é isso, ele ficou de 2006 a 2009, depois veio o Elite 2.0 em 10/11. É lindo este carro, esse está extremamente bem cuidado, dá para ver aqui, tudo, farol, grade, tudo, enfim. Realmente muito bonito. Ele era um primor de acabamento, né? A Chevrolet, nos carros de luxo, tinha um acabamento realmente fantástico. Ele já vinha com bancos de couro, banco elétrico, ajuste elétrico. Cara, que legal este carro. Aqui, né, os controles de som, controle de computador de bordo. Ele tinha o ar-condicionado digital, som... Eu não lembro se tinha Bluetooth, eu não lembro mesmo. Eu acho que esses daqui já tinha Bluetooth, sim. O CD player aqui, original. Cara, e esse carro tá impecável, hein? Ó, parabéns, cara. Pena que vai demorar uns anos ainda para poder botar uma placa preta, mas muito bonito este carro. Com as rodas... eu não lembro se a roda era assim mesmo, eu acho que ela não era diamantada e preta. Mas essas rodas originais são lindas, ficam muito bonitas. Aqui eu trouxe um Elite 2.0. Olha que engraçado.
A gente tinha um Elite 2.489, aqui eu tenho o Elite 2.088. Será que eles ficaram em linha juntos? Não sei dizer mesmo. Curioso, aí eu também me peguei, não sei dizer. Ajuste de lombar. Apoio de braço o Vectra não tinha, tá? Isso aqui a galera coloca e aí fica muito zoado. Meu pai, quando comprou o dele, tava com um assento, um apoio de braço assim, muito esquisito, que atrapalhava mais do que ajudava. Esse aqui botou uma central multimídia, né? Tirou o som original, pôs a central multimídia, o ar-condicionado digital aqui. Cara, que lindo que tá esse carro, teto solar. Tá bonito também. Olha. Que bonito. Esse carro é bonito. Pode falar o que quiser, eu acho este carro maravilhoso. Eu gosto de todas as versões do Vectra. A, B ou C, eu acho eles bonitos, assim, carros estilosos. O cara se preocupa mais em fazer a propaganda da loja do que botar foto decente, né? Porque assim, cara, essa foto aqui, primeiro que já tem e não diz nada, né? Enfim. Mas tá aí. O carro tá em ótimo estado de conservação, impecável. Esse é um Elegance 67, também que era a versão intermediária. Tinha umas rodinhas legais também, mesma coisa, né? Enfim, é basicamente a mesma coisa do Elite. Muda o acabamento interno, assim, muda o painel, né? O grafismo do painel, olha, 65 mil quilômetros só. Muda o grafismo do painel. Em todas as 5 fotos o grafismo é o mesmo. Ar-condicionado digital, é muito legal. O do meu pai é assim também. O som era legal também, apesar de não ter Bluetooth, o que é uma pena, mas talvez dê para adaptar, né? Meu pai acabou colocando uma central multimídia porque ele precisava da câmera de ré, porque a garagem dele é horrível e a visão traseira desse carro também, o porta-malas é muito alto. Mas tá aí, o cara repete todas as fotos, que nervoso. Pois é. E aqui eu trouxe o último, né, que era o Vectra Collection. 2011 foi o último Vectra produzido, o último modelo assim, especial produzido. O cara pede 59 mil, a FIP 46. Essa foi a última frente com esta grade. Né? Essa roda, assim, este carro também é muito legal, esse Collection. E é uma versão especial porque foi a última versão produzida. Com bancos de couro. Este daqui, eu acho que é o único que veio com apoio de braço, porque ele tá preso no banco até, né? Eu não sei se os Elite vinham, aí também não... Aí já é demais, né? Precisa conhecer alguém que tem o carro para saber. Os Elegâncios, isso aqui não vinham. E ó, é muito legal o detalhe, né? Deste carro, acabamento, enfim. Motor 2.08 válvulas com câmbio automático. E aqui eu trouxe um Vectra GTX hatch. O GTX tinha tanto automático como manual, tá? Excelente estado de conservação, papapá, 2010, 11 também, último ano de fabricação, 46 mil, a FIP é 41. Era um carro legal, ele era a mesma coisa, mesmo Vectra até aqui, né? O que mudava era só a traseira, efetivamente, que ao invés de ser sedã, era hatch. Só isso. O interior é tudo igual, né? Bancos, enfim. O GTX tinha alguns detalhes extras aqui de acabamento e tal. O porta-malas era razoavelmente legal, não é tão grande quanto do sedã, mas é um porta-malas relativamente legal também. Esse aqui me parece um pouquinho rebaixado, mas é um carro muito bacana, é uma ótima opção de compra. E aí, falando do Vectra GT, ele tinha o Vectra GT ele tinha um design mais esportivo, né, mais moderno. Ele era inspirado no Astra europeu, né, com o mesmo motor, enfim, flex aqui. Ele tinha um baita de um desempenho legal, né, para a categoria. E ele era um carro que ele veio aí para brigar com o Golf, né? Na época tinha o Audi A3, mas assim, não fez muito sucesso, tá? O Vectra GT infelizmente não veio sucesso, mas ele era extremamente bem equipado, com ar digital, airbag, roda aro 17, e algumas versões ainda vinham, aí vocês têm que lembrar a época, né, gente? Você comprava o carro e levava um GPS portátil. Pois é, eu cheguei a usar GPS portátil. Comprei o meu em 2010, da TomTom. E ele era focado no público jovem, né? Então, assim, o pai tinha o Vectra Sedã, o filho tinha o Vectra Hatch. Né? Era bem estiloso, era um carro legal.
e foi muito mais lasanhado por ser focado num público jovem. Mas e aí, fala pra mim, pra você, o Vectra é um clássico ou é uma lasanha? Na minha opinião, pegar os Vectra, o Vectra GSI, Vectra A, GSI, o CD, mesmo, enfim, qualquer versão do Vectra A eu acho mais clássico, vamos dizer assim. O Vectra B tem algumas versões bem legais ali, tipo Challenge, eu acho muito legal. Os primeiros ali, CD, também são bacanas. Eu acho que tem o Vectra, para mim, é um dos carros que o mesmo modelo pode ser clássico ou pode ser lasanha, né? Depende, obviamente, do estado de conservação e do dono. Então, assim, o Vectra fica super legal no padrão original e também fica super legal rebaixado com umas rodas diferentes, com um sonzão, um insufilme, enfim, também fica legal, né? Então é um dos poucos carros que fica bem lasanhado ou clássico. Mas fala pra mim, você tem alguma história com o Vectra? Já teve Vectra? Gosta de Vectra? Conta aqui pra mim nos comentários. Lembre de compartilhar esse vídeo com os amigos. Curte, isso me ajuda bastante. Cada vez que você curte, o YouTube recomenda esse vídeo para mais gente e aí a gente consegue fazer o canal crescer, fazer mais lasanheiros acompanharem o meu canal. Eu agradeço vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.